Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar a Lei Complementar 389, de 2013, que trata do Imposto Predial Urbano em Joinville. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, lembre-se de clicar no botão de inscrição para não perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Vamos começar? Acompanhe! Dispõe acerca do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, e do Sistema de Avaliação de Imóveis no âmbito do município, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona a presente Lei Complementar. Capítulo I. Da incidência e do fato gerador. Artigo 1º. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, quando localizado na zona urbana do município ou em áreas a ela equiparadas. Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador da respectiva obrigação tributária no dia 1º de janeiro de cada exercício. Artigo 2º. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana definida em Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos dois dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. I. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. Segunda. Abastecimento de água. Terceira. Sistema de esgoto sanitário. Quarta. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. V. Escola de ensino fundamental ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 km do bem imóvel considerado. Primeiro, ainda que localizados fora da zona urbana, são consideradas urbanas. I. As áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos destinados à habitação, indústria, comércio e ou prestação de serviço. Artigo 3º. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana constitui ônus real e acompanha o bem em todos os casos de transmissão do imóvel ou de direitos reais a ele relativos. Capítulo 2º. Do contribuinte. Artigo 4º. O contribuinte do imposto é o proprietário do bem imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o possuidor a qualquer título. Capítulo 3º. Da base de cálculo. Artigo 5º. A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel, VVI, composto pelas condições do terreno e da edificação. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Artigo 6º. O valor venal do imóvel será apurado através dos elementos conhecidos pela administração pública municipal, de acordo com os dados existentes no cadastro imobiliário do município. Parágrafo único. As mudanças de uso do imóvel, aumento ou diminuição da área edificada, ou qualquer alteração que influencie no montante do imposto a ser lançado deverão ser comunicadas à unidade de cadastro técnico no prazo máximo de 30 dias da sua ocorrência, nos termos do artigo 36 da Lei nº 1715/1979, Código Tributário Municipal. Artigo 7º. O requerimento para promover as alterações previstas no artigo 6º deverá ser efetuado através do preenchimento de formulário próprio, na forma física ou virtual. Parágrafo único. O requerimento mencionado no caput deverá ser efetuado pelo contribuinte ou responsável do imposto, instruído com documentos que comprovem suas alegações, cuja regulamentação se dará por decreto do Poder Executivo. Artigo 8º. O valor venal do imóvel, VVI, será determinado através da seguinte fórmula: VVI igual VT mais VE. Onde VVI, valor venal do imóvel, expresso em moeda corrente. VT, valor do terreno, expresso em moeda corrente. VE, valor da edificação, expresso em moeda corrente. Artigo 9º. O valor do terreno, VT, será calculado de acordo com os seguintes critérios. I. Para terrenos com área igual ou menor a 10.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados. VT igual KXGXFXXTXPXFIXFSCH. Onde VT, valor do terreno, expresso em moeda corrente. K. Fator de valorização, em moeda corrente por metro, segundo o local onde se situa o imóvel, tabela I, obtido através da aplicação da fórmula constante no artigo 10, inciso I desta lei complementar. G. Fator geométrico em metro, calculado conforme fórmula descrita no artigo 10, inciso 2º desta lei complementar. F. Fator de valorização pelo número de frentes, tabela 4ª. I. Fator de depreciação para lote encravado, tabela V. T. Fator de depreciação em função da topografia, aclive, declive irregular, tabela 6ª.
P. Fator de depreciação em função da pedologia, alagado, brejo, inundável e rochoso, tabela 7ª. FI. Fração ideal do solo da unidade autônoma, calculada conforme fórmula descrita no artigo 10, inciso 7º desta lei complementar. FSCH. Fração ideal do solo de condomínio horizontal. Segunda. Para os terrenos com área acima de 10.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados. VT igual a XFCXVMX e XTXPXFIXFSCH. Onde VT, valor do terreno, expresso em moeda corrente. A. Área do terreno, acima de 10.000 metros quadrados, em metro quadrado, m ao quadrado. FC, fator de correção, tabela 3ª. VM, valor do metro quadrado em moeda corrente, segundo o local onde se situa o imóvel, tabela I. I. Fator de depreciação para lote encravado, tabela V. T. Fator de depreciação em função da topografia, aclive, declive irregular, tabela 6ª. P. Fator de depreciação em função da pedologia, alagado, brejo, inundável e rochoso, tabela 7ª. FI. Fração ideal do solo da unidade autônoma, calculada conforme fórmula descrita no artigo 10, inciso 7º desta lei complementar. FSCH. Fração ideal do solo de condomínio horizontal. Parágrafo único. O setor de localização do imóvel na zona urbana, nos termos da tabela I, anexo 1º, está demonstrado no mapa de setores, anexo 2º, que é parte integrante desta lei complementar. Artigo 10. Os elementos que compõem as fórmulas mencionadas no artigo 9º serão determinados do seguinte modo. I. Fator de valorização, K, em moeda corrente por metro, segundo o local onde se situa o imóvel. K igual VMXPP. Onde VM igual valor, em moeda corrente, do metro quadrado dos terrenos conforme localização por setor, tabela I. PP igual profundidade do terreno padrão, que corresponde a 30 metros. Segunda, fator geométrico, G, em metro. G igual a X Twitter PP. Onde A igual área do terreno, até 10.000 metros quadrados, em metro quadrado, M ao quadrado. Twitter igual testada do terreno, em metro. PP igual profundidade do terreno padrão, que corresponde a 30 metros. Terceira, fator F, referente ao número de frentes do terreno, conforme localização na zona alíquota, tabela 4ª. Quarta, fator I, fator de redução do valor do terreno para terrenos sem acesso direto ao logradouro, tabela V. V, fator T, fator de redução do valor do terreno quando este possuir 45 graus de declividade ou aclividade, ou ambos, em relação ao nível do logradouro, tabela 6ª. Sexta, fator P, fator de redução do valor do terreno situado em área de alagado, brejo, inundável e rochoso, tabela 7ª. Sétima, fator FI, é a fração ideal do solo da unidade autônoma, ou seja, representa a participação de cada unidade autônoma no valor do terreno e é proporcional à área da referida unidade, sendo seu valor obtido do seguinte modo. FI igual a ET. Onde A igual área da unidade autônoma, em metro quadrado, M ao quadrado. ET igual área total da edificação ou somatória das áreas das edificações existentes em um único terreno, em metro quadrado, M ao quadrado. Oitava, fator FSCH, é a fração ideal do solo em condomínio horizontal, e seu valor é determinado pela divisão da área do terreno de cada condômino, somatório da área privativa e da parcela correspondente à área comum, de acordo com a instituição do condomínio, pela área total do condomínio. Nona, fator FC, fator de correção para áreas acima de 10.000 metros quadrados, tabela 3ª. Parágrafo único. Para efeitos de cálculo, será atribuído valor igual a 1 para o fator FI, quando o terreno baldio, e para o fator FSCH, quando não se tratar de condomínio horizontal. Artigo 11. O valor da edificação, VE, será determinado da seguinte forma. V é igual a CX VUXS XPEC XDCXH XHH. Onde V é valor da edificação, em moeda corrente. AC, área construída coberta, compreendendo, além da área da edificação principal, as áreas das edículas, em metro quadrado. VU, valor, em moeda corrente, do metro quadrado, M ao quadrado, da construção, por tipo e categoria da edificação, tabela 2ª. S, fator de valorização pela existência de sótão, tabela 8ª. PEC, fator de valorização ou de depreciação para padrão especial de construção, tabela 9ª. DC, fator de depreciação da edificação, segundo o seu estado de conservação, tabela X. H, fator de depreciação,
segundo a localização vertical da unidade do prédio, situação da unidade nos andares de um prédio, válido para edifícios comerciais, ou parte deles, tabela X. HH, fator de valorização, segundo a localização vertical da unidade do prédio, situação da unidade nos andares de um prédio, válido para edifícios residenciais, ou parte deles, tabela 12. Parágrafo único. Nos casos em que não há aplicação dos fatores H e HH, para efeitos de cálculo o valor a ser atribuído será igual a 1. Artigo 12. Para efeitos desta lei complementar denomina-se I. Terreno, o solo com a sua superfície nua, sem edificação alguma, ou o bem imóvel que contenha. A. Construção paralisada. B. Construção interditada, condenada, em ruína ou em demolição. C. Construção de natureza temporária ou provisória, que possa ser removida sem sua destruição. D. Edificação considerada inadequada à sua situação, dimensão ou destino. I. Pavimento assentado diretamente sobre o solo, destinado a estacionamento de veículos, sem edificação específica. F. Construção em andamento. Segunda, edificação, a obra de construção civil incorporada permanentemente ao solo, que possa ser utilizada para habitação ou para o exercício de qualquer atividade, seja qual for a sua denominação, estrutura, forma ou destino, desde que não se configure nenhuma das situações previstas no inciso I deste artigo. Artigo 13. O Manual de Avaliação Imobiliária, anexo 3º, que se destina ao esclarecimento e detalhamento das fórmulas e métodos de avaliação que determinam o valor venal do imóvel, faz parte integrante desta lei complementar. Capítulo 4. Do lançamento. Artigo 14. O lançamento do imposto, a ser feito pela autoridade administrativa, será anual, com a emissão de documento de cobrança para cada unidade autônoma inscrita no município, de acordo com a situação existente junto ao cadastro imobiliário ao encerrar seu exercício anterior, e reger-se-á pela lei vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Artigo 15. Far-se-á o lançamento em nome do contribuinte conforme cadastro imobiliário. Primeiro, no caso de condomínio de terreno não edificado, figurará o lançamento do imposto em nome de um, ou de todos os condôminos, sem prejuízo, no primeiro caso, da responsabilidade solidária dos demais. Segundo, os apartamentos, unidades ou dependências com inscrições autônomas terão o lançamento do imposto feito 1 a 1, em nome dos respectivos proprietários condôminos. Terceiro, quando o imóvel estiver sujeito a inventário, se fará o lançamento do imposto em nome do espólio, e feita a partilha, será transferido para o nome de cada sucessor. Quarto, os imóveis pertencentes a espólio, cujo inventário esteja sobrestado, terão o lançamento do imposto feito em nome do mesmo, que responderá pelo tributo até que, julgado o inventário, se façam as necessárias modificações. Quinto, o lançamento do imposto de imóvel pertencente a massa falida ou sociedade em liquidação será feito em nome das mesmas, mas os respectivos avisos ou notificações serão enviados aos seus representantes legais, anotando-se os nomes e endereços nos registros. Sexto, o lançamento do imposto de imóvel pertencente a menor de 18 anos será efetuado em nome deste, devendo, para efeitos de responsabilidade solidária, constar no cadastro imobiliário do município os dados do representante legal. Sétimo, no caso de imóvel objeto de compromisso de compra e venda, o lançamento do imposto poderá ser feito em nome do promitente vendedor, do compromissário comprador, ou de ambos. Capítulo V. Do pagamento. Artigo 16. O pagamento do imposto à vista, nos vencimentos abaixo indicados, ensejará os seguintes descontos a título de benefício fiscal. I. 10%, 10%, se pago no primeiro vencimento. Segunda, 8%, 8%, se pago no segundo vencimento. Primeiro, o pagamento do IPTU poderá ser parcelado, na forma abaixo indicada, sem os descontos de que trata este artigo. I. Em 10 parcelas, se o valor lançado a título de IPTU for superior a 45%, 45% da unidade padrão municipal, UPM, ou. Segunda, em 4 parcelas, se o valor lançado a título de IPTU for inferior a 45%, 45% da unidade padrão municipal, UPM. Segundo, o prazo de opção pelo parcelamento de que trata o parágrafo anterior se exercerá com o pagamento a partir do primeiro vencimento de cada exercício. Terceiro, no caso considerado nos parágrafos anteriores, cada parcela será considerada individualmente para fins de constituição em mora. Quarto, ocorrendo a inadimplência de 3 parcelas seguidas ou 4 alternadas, o saldo remanescente poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa do município, desde que não exista condição suspensiva da exigibilidade, independentemente do encerramento do exercício. Quinto, os prazos de vencimento do imposto serão posteriores ao 5º dia útil do mês e anualmente fixados por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville. Redação dada pela Lei Complementar nº 572 de 2021. Capítulo 6. Das alíquotas. Artigo 17.
Sobre a base de cálculo do IPTU serão aplicadas as seguintes alíquotas, conforme o uso e localização do imóvel. I. Para imóveis cujo uso seja residencial. A. 0,5%, 0,5%, quando se tratar de imóvel com área construída de até 150,00 metros quadrados. B. 0,65%, 0,65%, quando se tratar de imóvel com área construída superior a 150,00 metros quadrados e até 300,00 metros quadrados. C. 0,80%, 0,80%, quando se tratar de imóvel com área construída superior a 300,00 metros quadrados. Segunda, para imóveis cujo uso seja não residencial. A. 1%, 1%, quando utilizado para fins de serviços e instituições, exceção para os casos previstos na alínea A e A deste inciso. B. 1,5%, 1,5%, quando utilizado para fins comerciais. C. 2,5%, 2,5%, quando utilizado para fins industriais. D. 3%, 3%, quando utilizado para fins de cooperativas de crédito que se destinem a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados. E 5%, 5%, quando utilizado para fins de instituição financeira, redação dada pela Lei Complementar nº 575 de 2021. Terceira, para terrenos baldios. A. 2%, 2%, para terrenos baldios localizados na zona alíquota Z1, identificada no anexo de descrição do perímetro intitulado de Mapa Zona Alíquota. B. 5%, 5%, para terrenos baldios localizados na zona alíquota Z2, identificada no anexo de descrição do perímetro intitulado de Mapa Zona Alíquota. C. 7%, 7%, para terrenos baldios localizados na zona alíquota Z3, identificada no anexo de descrição do perímetro intitulado de Mapa Zona Alíquota. Primeiro, aos imóveis situados em eixo principal e via secundária, será aplicada a alíquota da zona com a qual o imóvel se confronta. Segundo, no caso de ausência ou má conservação de calçada, nos imóveis localizados em vias pavimentadas, relacionados nos incisos I e segunda, caput, deste artigo, incidirão as seguintes alíquotas. I. 2%, 2%, sobre o valor venal dos imóveis de uso residencial. Segunda, em dobro, sobre o valor venal dos imóveis de uso não residencial. Terceiro, sobre as situações mencionadas nas alíneas A até a e A do inciso I, do artigo 12 desta lei complementar incidirá uma das alíquotas relacionadas no inciso terceiro, deste dispositivo, conforme o caso. Quarto, sobre os imóveis que possuam obra em andamento, a linha F a do inciso I do artigo 12, será aplicada a alíquota de 1,25%, 1 inteiro e 25 centésimos%, incidente sobre o valor venal do terreno. Quinto, a aplicação da alíquota mencionada no parágrafo 4º deste artigo dependerá de requerimento do interessado, e será aplicada pelo prazo máximo de 3 exercícios, iniciando-se em 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que for expedido o alvará de construção, e cessando-se a partir do exercício subsequente àquele em que o imóvel apresentar condições de habitabilidade ou de exercício de quaisquer atividades, caso uma destas situações ocorra antes. Sexto, fim do prazo previsto no parágrafo 5º, serão aplicadas as alíquotas previstas no inciso 3º, caput, deste artigo, conforme o caso, quando i. o imóvel não apresentar condições de uso ou segunda, o contribuinte não tiver iniciado as obras. Sétimo, na hipótese do inciso 2º, do parágrafo 6º, será efetuado o lançamento retroativo para constituir o crédito tributário da diferença do imposto pelo período no qual o contribuinte valeu-se da alíquota diferenciada. Oitavo, a alíquota diferenciada, prevista no parágrafo 4º, será aplicada para alvarás de construção emitidos a partir de 1º de janeiro de 2014. Nono, será de 0,5%, 0,5%, a alíquota sobre o valor venal dos imóveis baldios não edificáveis por imposição legal. 10. Para enquadramento do terreno na condição prevista no parágrafo 9º será necessário prévio parecer técnico, a ser emitido pelo órgão que tenha competência à análise da situação impeditiva à edificação, dentre os seguintes, conforme o caso. A. Fundação Municipal do Meio Ambiente, Fundema. B. Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville, IPUS. C. Secretaria de Infraestrutura Urbana, CEINFRA, ou D. Secretaria de Administração. 11. As siglas mencionadas no inciso 3º deste artigo estão demonstradas no mapa de zona alíquota, anexo 4º, que é parte integrante desta lei complementar. Artigo 18. Em havendo dúvida quanto ao uso do imóvel, serão adotados os seguintes critérios. Primeiro, os imóveis novos, ainda não ocupados e locados, ou aqueles que deixarem de ser ocupados, serão classificados com o uso conforme indicação constante no projeto construtivo aprovado.
Segundo, na falta de projeto construtivo aprovado, quando um imóvel com finalidade não residencial deixar de ser utilizado, será mantido o uso conforme classificação do último usuário, podendo haver alteração, assim que vier a ser novamente ocupado, mediante comprovação junto à Secretaria da Fazenda. Terceiro, quando um imóvel com edificação com característica residencial tiver parte do imóvel desmembrado em unidade autônoma utilizada para fins não residenciais, e esta deixar de ser utilizada, se adotará o critério do parágrafo 2º, ou poderá retornar à condição de uso residencial, mediante incorporação física, unificação, daquele espaço. Quarto, se o imóvel com característica residencial estiver utilizado e locado integralmente para atividade não residencial, ao ficar desocupado, retornará à condição de residencial. Quinto, o enquadramento do imóvel de acordo com o uso será efetuado com base nas informações e documentos fornecidos pelo contribuinte, sem prejuízo da verificação in loco, caso necessário. Capítulo 7º. Das disposições finais. Artigo 19. Os pedidos de revisão, nos casos em que o contribuinte não concorde com o lançamento do IPTU, deverão ser efetuados dentro do prazo fixado anualmente no edital de notificação de lançamento, sob pena de preclusão do direito à revisão administrativa. Primeiro, fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao IPTU, nos termos do artigo 151, inciso 3º, do Código Tributário Nacional, quando o contribuinte ingressar tempestivamente com o pedido de revisão do lançamento, enquanto este estiver pendente de análise por parte da administração pública municipal. Segundo, nos casos em que restar comprovado equívoco da administração pública municipal, o contribuinte terá até 30 dias, contados da data da ciência da decisão administrativa, para efetuar o pagamento do imposto sem que haja incidência de correção monetária, juros de mora ou multa, podendo optar pelo pagamento em parcela única, fazendo jus ao percentual de desconto previsto no inciso I, do artigo 16 desta lei complementar, ou optar pelo parcelamento previsto no primeiro do mesmo artigo, porém, em número de parcelas compatíveis com o término do exercício correspondente ao lançamento. Terceiro, nos casos em que a decisão administrativa for desfavorável ao contribuinte, o contribuinte terá até 30 dias, contados da data da ciência da decisão administrativa, para efetuar o pagamento do imposto devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, não incidindo nenhum dos benefícios prescritos no artigo 16 desta lei complementar. Quarto, todo pedido de revisão de lançamento do IPTU que decorrer da falta de atualização cadastral do contribuinte, nos termos do primeiro, do artigo 6º não será considerado equívoco da administração pública municipal para os efeitos do segundo deste artigo, aplicando-se, assim, o disposto no terceiro. Quinto, o Poder Executivo terá o prazo máximo de 180 dias para análise e conclusão dos pedidos de revisão, a contar da data de seu protocolo. Artigo 20. Anualmente o Poder Executivo fixará por decreto a atualização dos valores constantes nas tabelas I e segunda do anexo 1º desta lei complementar, de acordo com o índice de atualização monetária adotado pelo município. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, inclusive, em relação aos valores publicados nesta lei complementar. Artigo 21. Os casos omissos nesta lei complementar e no Manual de Avaliação Imobiliária serão resolvidos pela Secretaria da Fazenda, tomando por base os elementos conhecidos pela administração, inclusive pelos dados existentes na unidade de cadastro técnico. Artigo 22. Aplicam-se, subsidiariamente, e no que couber, as disposições constantes na Lei nº 1715, de 31 de dezembro de 1979, não reproduzidas nesta lei complementar. Artigo 23. Esta lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2014. Artigo 24. Revogam-se os artigos 11 e 42 a 55 da Lei Municipal nº 1715, de 31 de dezembro de 1979, o artigo 2º da Lei Complementar nº 35, de 23 de dezembro de 1996, a Lei Complementar nº 317, de 29 de setembro de 2010, e o inciso 4º, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 79, de 22 de dezembro de 1999.